Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vamos comentar aqui o início de temporada do Flamengo de 2026 e comparar com 2023. Mas antes, se inscreve-se no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative as notificações, que aqui você encontra notícia, react, lives e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Bem, Flamengo começa 2026 muito parecido com 2023. 2023, o Flamengo, pessoal, vinha de Libertadores, vinha da Copa do Brasil e o ano começou praticamente com o mesmo elenco, né? Não teve grandes contratações no início. O Flamengo já vinha com um elenco muito forte. Aqui vocês podem conferir: Pulgar, tinha o Wesley, o Gerson, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. Esses foram os que mais atuaram com a camisa do Flamengo. O outro titular aqui era o De Arrascaeta, né, pessoal? E o Flamengo, depois de ser campeão em 2022, com o treinador o Dorival Júnior, né? O Flamengo aí iniciou 2023 com um futebol bem desagradável. Futebol esse que não representava nada do que o time mostrou em 2023, né? Em 2022, perdão. E começaram Campeonato Carioca, todo mundo comentando, não, tá início de temporada, é normal o elenco voltar um pouco meio que preguiçoso, né? Alguns jogadores só conseguem ficar com o físico, com o preparo físico no decorrer de alguns jogos, né? 10 jogos, 15 jogos, e assim foi as primeiras entrevistas aí, os primeiros jogos do Flamengo no início de 2023. O Flamengo então não mostrou um bom futebol no primeiro semestre, foi eliminado, perdeu aí o Carioca, né? Também começou a Copa do Brasil, Flamengo aos trancos e barrancos, sem mostrar nada de futebol, nada de evoluir, nada que mostrasse aí a torcida que aquele ano seria um ano vitorioso. Começou a mudança de técnico. Anteriormente, Dorival Júnior foi demitido. Até hoje, muito mal explicado as coisas, né? O treinador foi campeão e foi demitido. Aí veio treinadores como Vitor Pereira, vários treinadores que passou na época, pessoal. E o Flamengo não conseguiu voltar a ter um bom futebol. Tudo por conta que mudança de treinador, que somente os jogadores sabem, né, o motivo. Algumas entrevistas a gente vê depois que o Braz falou, o presidente falou, mas realmente só quem sabe são eles, né, pessoal? E um novo plantel de treinamento, um novo formato de treinamento, na verdade, com outro treinador, afetou demais, na minha visão, aquele elenco, né? O elenco muito forte, pessoal, não tinha condições daquele elenco de não mostrar pelo menos um bom futebol. Poderia não vencer as competições novamente, né? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, mas pelo elenco, pessoal, olha só a qualidade do elenco. Disputar, o Flamengo teria que disputar, mas não, o Flamengo não ganhou absolutamente nada em 2023, nada mesmo. Não chegou nem perto do time, né, que apresentou aí em 2022. 2026 começa. Estamos agora em 2026, Flamengo não vence há 4 partidas. Flamengo inicialmente tinha um planejamento de utilizar o sub-20, sub-21 no Campeonato Carioca. O time profissional titular só retornaria dia 28 de janeiro contra o Vasco, né? Seria o primeiro contra o São Paulo, na verdade, né? E o planejamento foi mudado por conta que o time sub-20, sub-21
teve resultados muito negativos, né? Primeiras 3 rodadas do Carioca não venceu. O time foi obrigado aí, Felipe Luiz foi obrigado aí a utilizar o time titular contra o Vasco. O Flamengo então estreou seu time titular em 2026, venceu até bem, né? 1-0, porém o desempenho do time foi muito bom. Posse de bola, finalizações, cerca de 30 finalizações, pessoal. 30 finalizações. Pronto, parou aí o Flamengo em 2026 até agora. Próximo jogo, Flamengo e Fluminense. Teve aquela parada lá por conta da chuva. Primeiro tempo, horrível. Segundo tempo, o Flamengo não mostrou nada. Um lance apenas com Cebolinha que entrou no segundo tempo. Pronto, Flamengo perdeu. Estreia do Brasileiro. Flamengo e São Paulo. Primeiro tempo, o Flamengo até foi bem. A posse de bola, algumas finalizações. Iniciou o segundo tempo. O Flamengo parecia que ia mostrar um bom futebol. Abriu o placar. Gol de Plata, 9 minutos mais ou menos. Foi só isso mesmo. Pronto, acabou o Flamengo. São Paulo vinha em má fase, perdendo para todo mundo. Fez o gol 15 minutos. Não deu 10 minutos, pessoal. Fez o outro gol. E o Flamengo não reagiu. O Flamengo não teve reação alguma. As mudanças que o treinador Felipe Luiz fez não surtiram efeito. Não vem surtindo efeito em nenhum desses 4 jogos. E a culpa, a meu ver, não é do treinador, é mais ainda dos jogadores, né? Cada um tem que se responsabilizar pelo que está produzindo, né, pessoal? O treinador, ele escala de acordo com o que ele acha melhor, mas a partir do momento que o jogador ganha aquela oportunidade, ele sabe que aquela oportunidade vale ouro para ele, porque se tratando de Flamengo, hoje em dia, se você for titular do Flamengo, pessoal, é uma visibilidade enorme, né? Você pode ser transferido para um clube europeu, você pode ser chamado para uma seleção brasileira e ano de Copa do Mundo, mais ainda. E fora que os caras recebem salários absurdos, né, pessoal? Cá entre nós. Você tem uma chance de entrar em campo. Flamengo e Corinthians, por exemplo, no domingo, né? Flamengo perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians. Começou até bem a partida. As duas equipes tiveram oportunidades, Flamengo teve, Corinthians teve. Aí o jogador tem a oportunidade num jogo daquele, por exemplo, ganhando lá R$1 milhão. Ele tem que ter a consciência de que ele tem que dar o melhor dele. Não importa se é começo de temporada, se é fim de temporada. Não, eu vou me preservar no início, para não se machucar no início. Não, pessoal. Os jogadores estão em marcha lenta. É como se... não importa agora, o que importa é só no final da temporada. No início agora, tanto faz a gente perder ou ganhar, eu não vou me esforçar. É quase que isso, pessoal. A gente assistiu o jogo do Flamengo e assistiu o jogo do Corinthians, a diferença é enorme. Né? A disponibilidade dos jogadores em cada jogada, você vê, é notório. Vocês falam aí, muitas pessoas, né, na verdade, falam que o Depay, Memphis Depay, né, é um jogador lento, que é um jogador que não corre, que não sei o que não marca. Contra o Flamengo, o cara tava escorando na lateral. O cara passou o jogo todinho disputando bola. O Bidon dando carrinho, o Bidon dando escorão, o Bidon dominando bola, fazendo tudo. E o Flamengo? Aquele gol que foi impedido, que não teve nem revisão, né, do VAR. A gente vê, pessoal, a marcação do Flamengo estava uns 3 metros do cara que cruzou a bola. Se não me engano era Pulgar e o lateral direito, né? O Royal, aquele que recebe R$1 milhão para assistir o jogo em campo. Estava uns 3 metros de distância do cara que cruzou a bola. Não existe essa marcação não. Como que o cara vai marcar o jogador? Aí eles falam, não, é porque a gente marca por área, né? Por setor de campo ali. Mas isso não existe. 3 metros é muito espaço. Claro que o cara vai conseguir cruzar. De qualquer maneira, se ele tentar de costas, ele vai conseguir fazer o cruzamento para a área. Cruzou a bola, o cara do Corinthians dominou, fez o gol, né?
dominou, aí teve o rebote lá, ele cruzou para trás, o Depay fez o gol. Foi impedido, mas não teve revisão, na minha opinião, o gol estava em posição legal. Mas o VAR falhou naquela hora, não teve VAR, parece que deu problema no VAR, né? E não teve a revisão. Aí o Flamengo continuou muito mal na partida, o jogador Carrascal foi expulso, prejudicou ainda mais a equipe. Outra coisa também, o treinador não tem culpa, né? O jogador tem que se responsabilizar pelo que faz dentro de campo. Muitas pessoas falaram, não, mas foi injusto, ele não deu uma pancada, ele não foi agressivo. Quem assistiu viu, né, pessoal? Ele tomou a falta e ele deixou o braço. Assim, a partir desse momento que ele vira o braço, ele está fazendo o ato. Não é que aconteceu, bateu. Não, ele recebeu a pancada e ele deixou o braço. Aí o árbitro viu, né, na chamada de VAR. E a decisão não foi tomada na hora. Eu creio que ele estaria lá com problemas no VAR, né? Por isso que foi para o intervalo e o VAR analisou no intervalo. Quando terminou de analisar, 6 juiz, expulsão. É por isso que quando voltou, né, ele foi expulso. Mas o Flamengo aí foi prejudicado na questão de que, quando decidiram, não foi avisado o Flamengo do vestiário, né? Só esperou o Flamengo voltar a campo. Aí quando iniciou a partida foi que o jogador foi expulso. Aí, a meu ver, isso aí prejudicou o Flamengo, porque o Felipe Luiz preparou o time todo para o segundo tempo com 11, né? Chegou em campo, estava com 10. É isso aí, o Flamengo tem que tomar muito cuidado, pessoal, nesse início de temporada. Dar o máximo, cobrar os jogadores, realmente cobrar. Nem que seja o Felipe Luiz, o José Boto. O presidente ele não se envolve muito com a parte da equipe, né, de futebol. Ele é apenas o gestor do clube. E como ele sempre fala assim, não gosta muito de aparecer, de dar entrevista. Falou na coletiva lá de apresentação do Paquetá, né, que ele dificilmente a imprensa vê ele lá na sala. Ele é mais essa questão de administrar o clube, né? Questão de cada setor responsabilizar ali pelo seu trabalho. José Boto toma conta daquela área lá, né, de futebol. O treinador Felipe Luiz do time. Rodrigo Caio, questão de treinamento lá com jogadas ensaiadas, goleiros, essas coisas, né? E é isso aí. O Flamengo tem que ser cobrado. Na meu ver, o Flamengo tem que ser cobrado de início, não esperar. Não, daqui a 10 jogos o time vai voltar. Não volta, pessoal. Se ele não for cobrado hoje, não tem como se entrosar, não tem como voltar. Vai começar a ter cobrança da torcida cada vez mais. Aí vai agitar o clube, vai agitar. Por exemplo, você imagina aí, o Flamengo perde para o Sampaio Corrêa, desclassificado do Carioca. O Flamengo viaja, né, para enfrentar o Vitória da Bahia, perde. Aí volta para o Rio de Janeiro, próximo jogo. A torcida está pegando os jogadores na porta do treinamento, pessoal. Tem torcedores e tem torcedores, né? Vocês sabem como é. Tem torcedores que a paciência é curta. O time pode ter sido campeão há 2 meses aí. 2 meses o Flamengo estava sendo campeão da Libertadores. Mas tem torcedor que não quer saber do hoje, né? Quer saber de ser campeão hoje novamente. E a cobrança tem que ter, para coisas como essa não chegar a acontecer. O Flamengo em 2023 começou a acontecer uma coisa, 2, 3, o elenco começou a ser cobrado, muita reclamação, jogador insatisfeito, jogador que era titular absoluto começou a ir para o banco, jogador que não estava sendo aproveitado começou a entrar, outros jogadores que viu que estavam melhor nos treinos, não era aproveitado em campo e começou aquele tumulto, aquelas coisas. Terminou o ano do Flamengo 0 título. E pode acontecer sim esse ano, pessoal. Pode sim. 4 jogos, coisa que nunca tinha acontecido aí com o Felipe Luiz. E desde 2023 que o Flamengo não perdia 3 jogos, perdeu 3 jogos seguidos. Jogos importantes até, né, pessoal? O Campeonato Brasileiro começou já a segunda rodada, o Flamengo não venceu ainda. Perdeu a Supercopa, é um jogo único, mas era um título também, né? Tem que ver isso também. Mas é isso, o Flamengo tem que tomar cuidado, o Flamengo tem que ser cobrado, jogadores têm que se responsabilizar, cada um por si e mostrar o seu melhor, beleza? Essa é a minha opinião aí no vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações que aqui você encontra notícias, react, likes e muito mais. Comenta aqui abaixo o que é que você acha aí. Flamengo vai melhorar ou o Flamengo vai repetir aquele 2023?